Senhor Jesus, Mestre Divino, nosso guia e modelo, nosso irmão maior, é com muita alegria e gratidão que estamos mais uma vez reunidas em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, na tentativa de aprendermos juntos aos Teus ensinamentos, aos ensinamentos dos Espíritos, deixados através da psicografia do nosso irmão André Luiz e nosso querido irmão Chico Xavier, a quem devemos muito, devido ao legado de ensinamentos e exemplos para todos nós. Pedimos a Ti que brilhe a Tua luz sobre nós, iluminando-nos para que possamos entender e compreender essas palavras da melhor forma possível e que possamos reter e aplicar os ensinamentos em nossas vidas diárias. Dai-nos força para perseverar nesse caminho que é estreito e bom ânimo para que possamos continuar juntos, aprendendo e também aplicando o que aprendemos. E assim, com a ajuda dos benfeitores espirituais que gentilmente nos assistem, oramos também pelos irmãos que não podem estar conosco nessa noite, por qualquer motivo, e recebam a luz divina e o amor de Deus, onde quer que estejam nesse momento. E que a paz do Criador se faça presente entre nós. E que possamos estar unidos num só propósito, num só coração. E assim pedimos permissão aos benfeitores espirituais, a Jesus e a Deus nosso Pai, para iniciarmos os estudos de hoje. Que assim seja. Obrigada, Alex. Boa noite, Hélia, boa noite a todo mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre vamos ler o capítulo 10, que é sobre a materialização. Entretanto, no capítulo passado, na semana passada, nós fizemos o capítulo 9, que foi sobre a mediunidade e fenômeno. Eu não sei se vocês tiveram a possibilidade de ler, mas foi um capítulo, assim, extremamente profundo, cheio de ensinamentos, maravilhoso. A gente comentou bastante durante o estudo, mas já para o final do capítulo a gente só leu e acabou o capítulo sem comentar. Mas vale a pena ler depois este capítulo para quem não leu, porque foi muito interessante. Eu tenho aqui um resumo do Eurípides que eu vou ler, que ele diz que o capítulo explana sobre a necessidade de planejamento, disciplina e construtividade para todos os candidatos a atividades mediúnicas, que se iniciarão com trabalhos em pequenas tarefas, para depois, progressivamente, alcançares grandes obras. Há interessantíssimo registro, o Espírito de Verdade é Jesus. O desenvolvimento mediúnico não deve ser provocado. As expressões fenomênicas nos trabalhos mediúnicos deverão estar em plano secundário, pois o Espírito é tudo. Então, nesse capítulo, ele fala da necessidade de todo o trabalho ser planejado, né? E feito com disciplina, com responsabilidade, com commitment, né? E ele fala também da necessidade do desenvolvimento mediúnico, ser a reforma íntima, ser o cuidado com si, o trabalho consigo, com o desenvolvimento das virtudes, né, colocando os fenômenos mediúnicos, ou seja, a psicografia, a psicofonia, e toda
o fenômeno como segundo plano, que o mais importante e o que se deve focar é na reforma íntima de cada um ali. Então, foi um capítulo extremamente lindo, vale muito, muito a pena ler mesmo, muito profundo. E hoje, como eu disse, a gente vai fazer o capítulo 10, sobre a materialização. Eu vou começar aqui a fazer o share do capítulo. Vocês me dizem aí se está um tamanho bom. Ops, tá bom assim para todo mundo? Tá ótimo. É um capítulo bem longo, ok? Então a gente vai fazer com calma e a gente divide depois esse capítulo em 2 semanas, porque é um capítulo com mais de 10 páginas. Então, acho que vale a pena a gente ler, e parando e comentando, fazendo comentários, reflexões, dúvidas, para a gente não correr, para não perder também as lições maravilhosas que está se mostrando em cada capítulo, né? Então, não sei se alguém gostaria de ler. Não precisa ler tudo, pode começar, depois passar a bola para alguém, se quiser, ou se quiser também pode continuar lendo. Eu posso ler. Tá, obrigada, Alex. Eu começo, depois alguém pega. Tá bom. Então, materialização. Em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos. Nosso grupo informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividades dessa natureza. E por que revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes a reuniões destinadas a esses fins. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos a condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza da colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Compreendendo, intervim, valendo-me de pequena pausa do generoso instrutor. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Certíssimo, exclamou o meu interlocutor benevolente. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho. Mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. O orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei, ansioso, o instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, delicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender minha curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Na noite aprazada,
Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. A reunião seria iniciada às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos, estávamos ambos ali na sala íntima, acolhedora e confortável, aonde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que recebi carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Alguma coisa até aqui, por aqui, Alex? Desculpa, só vou colocar aqui uma coisa. Não, acho que não. Alguém quer fazer algum comentário? Para mim está tranquilo. Não tenho nada a comentar. Para mim também, não tenho nada a comentar. Então, esse capítulo é sobre a materialização, né? E todos nós sabemos o que a materialização se trata. Acho que a gente deu uma tocada nisso, não sei se foi no estudo passado, na semana passada, ou se foi na terça-feira, Hélia, que você tinha perguntado sobre a materialização, né? Então, a materialização é quando os espíritos utilizam do ectoplasma dos encarnados, não só pessoas, mas eles também podem retirar de animais, da natureza, né, de todos os seres vivos, né? E eles utilizam desse ectoplasma, esse fluido, para se materializar, ou seja, para se fazerem visíveis, e às vezes até tangíveis, ou seja, que dê para tocar, né? Então, aqui no começo desse capítulo, ele fala da responsabilidade que leva este trabalho de materialização, da preparação não só no plano espiritual, mas de todo o grupo mediúnico, incluindo do médium, né, e daqueles que assistem, daqueles que sustentam o trabalho. E ele também fala ali, faz ali uma observação bastante interessante. Eu vou voltar aqui só um pouquinho, deixa eu só ver que página a gente parou, depois fico perdida, 104, ok? E ele faz aqui uma observação bastante interessante, aqui que ele fala que se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis. Né? Então, alguém aqui gostaria de comentar nessa observação que ele faz? Seria maravilhoso, né? Imagina se essas manifestações fossem assim corriqueiras, né? Naturais, a gente tivesse sempre. É triste saber que elas poderiam, né, estar acontecendo, mas devido à nossa falta de sintonia, né, necessária para tudo isso, a gente não consegue fazer muito. Acho que aqui ele fala da nossa falta de elevação moral, né? Então, e hoje em dia a gente sabe que cada vez mais esse tipo de mediunidade está se tornando mais e mais rara, né? Não diria que é porque estamos menos moralmente evoluindo, mas diria que já não se é preciso, acho que já passamos aquela fase do vamos ver para crer, não é?
Então, nós sabemos que no passado foram feitos muitos estudos, inclusive na Inglaterra, onde alguns de nós estamos, né, com cientistas estudando os médiums que eram de materialização, onde os espíritos se materializavam e eles colhiam amostras, eles faziam exames de peso, de altura, de batimentos cardíacos, de pressão arterial, né? Então, foram, assim, estudos muito interessantes, muito relevantes, e que trouxeram abriu muitas portas, né, para os materialistas, para as pessoas que o ver para crer, né? Então, abriu muitas portas para as pessoas poderem, pelo menos, considerar que existe mais do que a matéria, né? Que a vida não acaba quando nós morremos, quando nós desencarnamos. Mas, pronto, eu vou ficar por aqui. Eu não sei se alguém mais gostaria de adicionar algum outro comentário. Sim, eu gostava só de adicionar uma mais-valia, acho eu, em relação ao tema. É que na Índia, isso são coisas que eu sei, que tenho lido também, acerca disso, na Índia, no princípio, mais ou menos na altura em que foi codificado os livros do Allan Kardec, não é? O legado dele, também haviam movimentos que se tornavam bastante conhecidos das populações, em que alguns yogis, que mais tarde se vieram a ser bem conhecidos nos Estados Unidos e na Europa, que se materializavam. Tem um nome especial que eu agora não me ocorre, que é quando uma pessoa pode estar nos dois lados ao mesmo tempo, ou seja, isso era muito frequente nos grandes yogis e na história dos yogis indianos, os gurus, não é? Os mestres de então, se omnipresente, ou seja, ter a capacidade de estar nos dois lugares com os seus próprios discípulos, e materializarem-se assim quando necessário em crises dos discípulos. Isso é muito conhecido, há livros e testemunhos em que isso acontece. Curiosamente, foi nessa altura também em que o Allan Kardec sentiu necessidade de codificar todas essas coisas, no princípio do século XIX, meados e finais. Isso é muito conhecido, e há livros extraordinários em que esses yogis na Índia foram eles responsáveis por algumas escolas de iógicas nos Estados Unidos e na Europa, das primeiras. Isso é muito interessante, não só ocorria então aqui na Europa, também como na Ásia, não é? É Sim. bicorporiedade isso aí, não é? É O fenômeno da bicorporiedade. Sim, sim. Mas isso é um dado concreto, não é? Há testemunhos ainda, bastantes testemunhos ainda vivos, portanto, nas gerações que presenciaram essas coisas. Sim, no Brasil a gente tinha também, eu acho que o médico, acho que foi o Eurípides Bazanufo, que ele atendia pessoas, fazia parto enquanto estava em casa, estava no hospital, atendendo, estava na faculdade lecionando e fazendo parto na casa das pessoas. Sim, sim. Portanto, eram fenómenos extraordinários e que, talvez como a Thais disse, provavelmente agora já não necessitaríamos disso para darmos, para as nossas crenças serem alimentadas, mas provavelmente nessa altura foi importante, não é? Pronto, exatamente, porque não só nós temos fome de conhecimento e de cosmologia e da relação com a além, não é? Com a espiritualidade. E foi interessante, mas há livros extraordinários, lindos. Eu li uma biografia de um yogi, que é o Rama, não sei quantos, agora até há pouco tempo, e que é extraordinário e fala muito, muito, muito nesses fenómenos. Sim. Aquele livro que eu recomendei também da doutora Marlene Nobre, O Dom da Mediunidade, na parte 3, ela fala sobre o transporte e a materialização. Estou desejando de ler esse livro também.
Sim, e ela coloca de uma maneira muito interessante como se dá a materialização, o que é o ectoplasma, o quão sensível é a ideia, né? As ideias, uma matéria plástica ela coloca, né? E depois ela dá exemplos de estudos, tanto desse livro que nós estamos vendo agora, como no outro livro que nós iremos ver, que é no Domínios da Mediunidade, que o André Luiz vai um pouco mais a fundo também no assunto sobre a materialização e o que é o ectoplasma. Então, a gente vai aprender bastante sobre isso. Tem uma coisa interessante também em relação a isso, mas não sei se isso é propriamente materialidade, mas a mãe do meu avô, portanto seria a minha bisavó, que eu nunca conheci, ela perdeu uma menina, uma filha com 6 anos, e, portanto, tempos idos, não é? Perdeu a sua filha, e toda a família, por muito tempo, sabia e testemunhava que essa criança vinha sempre, quando ela estava à lareira, sentar-se, ajoelhar-se ao pé dela e pôr a cabeça nos joelhos dela. Mesmo depois de morte, isso acontecia. Essa criança, essa filha dela, não é? Portanto, que seria tia do meu avô. E a família contou sempre isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que não foi uma mentira, foi uma realidade que aconteceu por muito tempo. Há muitos relatos, realmente. Porque foi dito aqui, né? Há muitos, todos nós temos esse fluido, todos nós temos ectoplasma, né? Todos nós, todo ser vivo tem este fluido. O médium de materialização, ele tem mais, ele tem abundância desse fluido, né? Um outro médium que fala muito sobre isso é o Sérgio Chersi, né? Ele explica bem nos talks dele o que é a materialização, o ectoplasma, como o espírito usa, até quando que se pode usar, porque também é limitado, né? Então, como é que o grupo em si pode colaborar para um trabalho mediúnico de materialização. Realmente não dá para ver em um capítulo do livro, tem bastante coisas para se estudar sobre a materialização e para se entender também. Ele fala aqui dos riscos para o médium e para a equipe, né? Então tem bastante para se estudar o que ele quer dizer com isso, né? Como é que se pode mitigar esses riscos, diminuir ou até evitar. Então tem bastante coisa. Bom, vamos continuar então. Quer continuar, Alex? Se alguém quiser ler, eu passo a bola. Eu posso continuar um pouquinho, então depois eu passo também. Então, Alexandre replicou Calimério muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor e desculpem-me se não posso assisti-los pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Todavia, estejam à vontade. E fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou: observar para realizar é o serviço divino. Demandamos respeitosos o interior doméstico. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores às portas. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Percebendo-me a estranheza, Alexandre explicou: aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas através de fronteiras vibratórias.
Isso aqui me lembrou, desculpa, um comentário muito rápido, quem puder, no livro do Dr. Paulo César Frutuoso, no livro Medicina Oculta, segundo a face oculta da medicina, desculpa, Dr. Paulo, ele presenciou muitas materializações, né? E ele fala neste livro, ele explica sobre a materialização e o impacto que o pensamento tem sobre a materialização de espíritos. E, inclusive, tem uma altura do livro que ele até, foi logo no começo, quando ele foi convidado para participar dessas materializações, que o espírito que estava se materializando chamou atenção por causa dos pensamentos que ele estava tendo enquanto ele estava assistindo ali a materialização. Ele não estava pensando nada demais, ele estava apenas na curiosidade. Como médico, assim como o André Luiz, ele é muito inquisitivo, então ele estava fazendo perguntas na cabeça dele, nossa, mas será que isso é assim, será que isso é assado? E o espírito simplesmente parou o que estava fazendo, chegou na frente dele e falou, se você continuar nesse tipo de pensamento, eu vou pedir para você se retirar. Então, o quanto o pensamento, às vezes que a gente até pensa que, eu não estou pensando nada demais, só estou sendo curioso, ele não estava ali vibrando na mesma sintonia que os médicos, os médiuns que estavam sustentando o trabalho, estavam em oração, né? Então, ele só estava ali querendo saciar a própria curiosidade, né? Então, ele faz essa observação, e aqui ele está falando da necessidade da cobertura, da proteção que é feita por causa de princípios mentais de origem inferior. E a doutora Marlene também fala do poder do pensamento na materialização, o quão sensível é o ectoplasma para o poder do pensamento, o poder mental. Uhum. Então, só continuando, observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei, se é preciso tamanho zelo, se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza de minha interrogação e respondeu, todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. Há obsidiados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços, com o que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então, aqui considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo? A rigor, não deveriam entrar, falou o instrutor, sorrindo, mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas, mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como este. E após ligeira pausa, acentuou, por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações. Quase sempre correm a elas com o raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos.
No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquelas que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a vista do Mestre perfeitamente materializado depois da ressurreição, em causa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Hélia, você está com a mão levantada, quer fazer algum comentário? Tudo bem aí, Hélia? Sim, querida, foi sem querer, desculpa. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, tudo bem? Ok. Então, aqui é interessante porque ele está falando aqui sobre a ressurreição de Jesus, né? E nós estudamos várias vezes sobre a ressurreição de Jesus ter sido uma materialização. E aqui ele está, mais uma vez, falando sobre isso. Perfeitamente materializado, né? Por favor, me interrompam se quiser comentar alguma coisa, tá bom? Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio, por alguns instantes intensifiquei as minhas observações. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos ritímicos, semelhava-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Olha quanto trabalho na espiritualidade, 20. E antes, ele já falou, eles estavam lá quase 1 hora antes do trabalho, 50 minutos eles chegaram antes do trabalho, e quando eles chegaram lá, já tinha sido feita aquela proteção, que já não me lembro se era 20 metros ao redor da 20 metros. e agora ele está falando ali, olha, 20 entidades de nobre hierarquia que limpavam o ambiente com operações magnéticas de santificação interior do recinto. Né? Então, o trabalho todo que a gente nem se dá conta que está acontecendo, né? E às vezes a gente se mata para chegar ali 5 minutos. A gente é só a pontinha do iceberg, né? O iceberg enorme a gente não vê. Não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço, que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações, mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareciam instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Minha curiosidade não tinha limites. Esses amigos, explicou o meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidades do plano invisível, aos olhos dos homens, requer elevado teor de ozônio, e, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. LE, depois de um gesto, acho que é Alexandre, não sei, depois de um gesto significativo acrescentou, o ectoplasma ou força nervosa que será abundantemente extraído do médium não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Isso aqui é extremamente interessante, mais uma vez naquele livro Face Oculta da Medicina,
ele fala, Dr. Paulo fala de uma cirurgia espiritual que ele viu, onde o espírito estava materializado e fez uma cirurgia cardíaca, abrindo o tórax do paciente, vou chamar paciente, né, da pessoa que estava ali, e ele fala como é que não houve asepsia nenhuma, não houve limpeza, não tinha luva, como é que não há uma infecção, e ele fala do ozônio lá também, né, então ele explica que o ozônio é sabido que mata 99% das bactérias. Então, 99% das bactérias que existem, que são reconhecidas, não sobrevivem ao ozônio. E aqui ele está explicando desse trabalho todo, em trabalhando com o oxigênio do ambiente, né, para elevar esse teor de ozônio ali no ambiente e fazer um ambiente séptico, né. É muito interessante. Vale a pena ler aquele livro também. Logo após, reparei, surpreendido, o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou-me o instrutor solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estrutura para reduzido número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre paciente, serão mobilizados pela ação dos orientadores. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, tomando os lugares que lhe eram habituais. Desculpa. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Sentindo-me a insuptável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do nosso amigo, que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando meu instrutor em particular, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre, satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica e mais 3 assistentes direto de Alencar colocaram as mãos, em forma de coroa, sobre a fronte da médium, e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente
gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo e, com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedeira de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos, relacionado com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Eu acho um espetáculo quando ele começa a narrar como ele está vendo a anatomia ali do médium, do encarnado, né? E uma coisa que me leva também a pensar isso tudo foi escrito por nosso querido Chico, né? E o Chico não tinha educação nenhuma anatômica para saber em tantos detalhes nomes de enzimas, onde é que acontecia a absorção desses nutrientes, né? Então, eu não me canso de me maravilhar. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Nem sinto o mesmo que comentaste, não tenho assim muito mais para dizer. É realmente interessante e deslumbrante tudo isto. Então, em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica, serviçal, preparamos o sistema nervoso para saídas da força. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo, e enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhe eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica, porquanto via espantado os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Sobre o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam, à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Então, aqui ele está mostrando todo o trabalho, todo o cuidado que o plano espiritual tem também com a médium, né? Preparando, protegendo, melhorando todo o sistema ali circulatório, metabólico, imunológico para protegê-la, né? Seja qualquer, como ele diz aqui, surpresa desagradável, né? De qualquer coisa que possa afetar, de qualquer vibração que possa lhe afetar. Tati, quer falar alguma coisa? Sim, é só porque a gente está falando dessa parte de toda essa preparação
fisiológica que tem que fazer com o médium e tudo mais. E obviamente, assim, todos os trabalhos mediúnicos têm essa preparação, né? Eu acho que a gente já falou, inclusive, na terça-feira, que o trabalho começa não só quando os médiuns e toda a equipe chegam na casa espírita, mas começa antes, né? E nesse capítulo fala sobre a dificuldade de ter as casas espíritas com esse trabalho de materialização, e eu acho que é por causa disso também, porque eu acho que demanda muito mais, né? Demanda mais do médium, mais das pessoas que estão nesse trabalho, demanda mais do foco, não só do médium, mas de toda a equipe ali, como você deu o exemplo do livro que você leu, que eu esqueci o nome do livro, mas que você deu o exemplo que a entidade chegou na pessoa e falou, olha, você tem que parar com esses pensamentos. Então, assim, demanda muito de tudo, né? Demanda muito do médium, demanda muito do pensamento de cada um que está ali, e também demanda muito da parte espiritual, né? Então, talvez por isso que seja tão difícil de acontecer hoje em dia. Eu imagino, né, os amigos espirituais não vão ter todo esse trabalho de limpeza, ter toda uma preocupação de equilibrar o sistema fisiológico da médium e tudo mais, para depois chegar na hora do trabalho e as pessoas também ali não estarem preparadas ou não estarem concentradas ou acabar o trabalho por algum motivo. Então, acho que é por isso que é tão difícil, né, de ter. Sim. Eu não lembro onde eu parei, desculpa. Foi terminada a tarefa? Acho que é. Eu acho que foi nesse prosseguindo o exame dos trabalhos. Ai, obrigada, Tati. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alcançava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica, explicou o meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Neste momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadíssimo: o senhor P aproxima-se, porém em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Aí vem aqui aquilo que você estava falando, né, Tati, da preparação em todos os trabalhos, não só nesse, né, do médium e da equipe, né, para não aparecer ali com, pronto, aqui nesse caso com álcool, às vezes com excesso de alimentação, às vezes nem excesso de alimentação, mas o excesso de consumo de carne, como a gente já viu, que tem uma energia muito pesada, ou às vezes pode nem ser isso, mas a sexolatria, chegar ali com a mente toda deturpada, passou a semana toda falando mal de todo mundo e mais um pouco, e depois ali no dia do centro do trabalho mediúnico resolve que não vai falar mal de ninguém, né? Então é toda essa responsabilidade, eu não sei como é que fala commitment em português, né? Alex está no silêncio, me ajuda aí, Alex. Compromisso. Compromisso, obrigado. Todo esse compromisso sincero que os trabalhadores têm de ter, né? Obrigada, Alex. Então, o controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo.
Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto, em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu. Nestes fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço, e sim ante as manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir os elementos superiores e da sintonia vibratória. Neste instante, o Sr. P. transpunha a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercaram-no à pressa, como enfermeiros, a encorajarem do doente grave. Eu vou parar por aqui, porque a gente só tem mais 8 minutos. A gente continua aqui na semana que vem, incapaz de guardar. Talvez a gente lê aqui, ó. Desculpa. A gente continua aqui dessa página, né? 111. E assim dá um tempinho para a gente comentar um pouquinho, fazer a nossa prece e acabar no horário certo. Então, para mim, assim, a única coisa que eu gostaria de comentar aqui desse finalzinho, depois eu abro, é que a gente pode até enganar o plano físico, a gente pode até colocar ali tomar um banho, tirar o cheiro do álcool, escovar bem o dente, né? Isso é um exemplo do álcool, mas a gente pode falar de qualquer outro tipo de coisas. O plano físico a gente engana, mas no plano espiritual nós não temos máscaras, não é? Então, é mais uma vez o compromisso do trabalhador, né? Ninguém está falando que é preciso ser perfeito, porque se a gente fosse perfeito, a gente não estava encarnado num planeta de provas e expiações, não é? Mas é preciso o esforço, é preciso a disciplina, é preciso a intenção, né, de mostrar, de sentir, de viver que a gente está se esforçando o máximo possível para essa elevação moral, né? E não adianta, realmente não adianta querer esconder do plano espiritual. A gente pode até enganar nossos colegas de trabalho, mas no fundo, a gente sabe o que se passa, né? O quão compromissado nós estamos com a tarefa, o quão esforçados nós estamos com a tarefa, né? E agora eu abro para vocês fazerem algum comentário, alguma reflexão, alguma pergunta, qualquer coisa. Às vezes aquele senhor nem imaginou que a quantidade de álcool que ele bebeu fosse influenciar, né? Porque você vê que ele não aparentava, né, ter bebido, então ele não estava nem assim bêbado, meio bêbado, nada. Mas o pouco que ele bebeu já deturpou, né, a condição dele, a energia dele, né, já começou a inviabilizar, né, o intercâmbio. E às vezes até esse exemplo, Thaís, que você deu do livro, do encarnado que estava, do médico, né, que ele poderia estar no pensamento ali, talvez nem duvidando do que estava acontecendo, mas como curioso, sem maldade nenhuma, apenas curioso, nossa, como que isso acontece e tudo mais. Mas mesmo você, sem ter um pensamento maldoso, só o fato de você não estar focado na vibração ali já atrapalhou, né? Então, não é só também o não ser maldoso, né? Mas o ser focado àquela tarefa, né? Muito interessante isso. Exatamente. Mesmo E naquele caso, ele realmente não estava com dúvidas do trabalho, ele estava com dúvida, curioso, como você disse. O livro é Face Oculta da Medicina, é muito bom, Tati. Você então, tem ele em mesmo PDF? Em PDF não tenho. Tá. É a Face Oculta da Medicina? Face Oculta da Medicina, Tá. Então, o que eu ia dizer é que mesmo porque para os espíritos, no plano espiritual, nossos pensamentos têm forma
né? Eles têm forma, sons, tudo, né? Então, imagina como deve atrapalhar, né? Quando os seus pensamentos estão muito acelerados ou ali invigilantes, deve ser uma coisa terrível, né? Eles tomando forma em meio a um processo de materialização. Uhum. E tem uma parte do capítulo que ele fala sobre a curiosidade aqui, a gente leu sobre isso. Logo depois que eu fiz o comentário, ele falou sobre os curiosos, eu não sei onde está agora, mas ele é isso, é o pensamento ali, a falta do foco, né, que vocês comentaram, e eu não achei, eu achei que eu tinha achado, mas não é não. E realmente é o foco, é a concentração ali naquele trabalho, na intenção do trabalho, e deixar todo o resto lá fora, né? É aquela história, aquele clichê bastante clichê, mas que é verdade, é a sintonização do rádio, das frequências, da vibração. Mesmo nós, na nossa vida comum, normal, eu, por exemplo, às vezes, quando tenho algum stress, ou que foi com alguém, ou sei lá, algum stress, sei lá, às vezes com os meus clientes. Eu, por exemplo, quando vou a conduzir, ou quando uma pessoa está distraída a conversar com alguém por aí fora, nota-se que há uma certa incerteza naquilo que estamos a fazer. Ou seja, a conduzir, o que é perigoso, obviamente, ou seja, a fazer outra coisa qualquer, ou seja, o focus e a concentração é importantíssima até nos mínimos detalhes na vida. Agora imagina, não é, a contactar com esferas tão sublimes e tão delicadas, o quanto não será realmente interessante e importante todos canalizarem ou tentarem o máximo, não é, que se possa canalizar para aquele fim. E nem sempre é possível, não é? Porque é tudo uma questão de subtileza, é mercuriano, a nossa mente, a nossa sensibilidade, os fatores externos. É importante que uma pessoa considere todas essas coisas e também tenha o senso comum quer dizer, e a humildade de assumir que por qualquer, pronto, que por qualquer minuto não estamos concentrados e focados, retirar-nos ou ficarmos pelo menos a não disturbar o trabalho que esteja a ser feito, não é? Sim. Um outro ponto interessante que me veio na cabeça é a proteção do plano espiritual, porque mesmo tendo episódios onde nós acabamos, né, saindo da linha, como chegou ali aquele trabalhador, né, não alcoolizado, mas com álcool no sistema dele, para não debilitar a médium, para não disturbar o trabalho, ele foi isolado, né? Então, é toda a Sim. proteção do plano espiritual, Uhum. o que reafirma, né, que o trabalho mediúnico, ele é feito de lá para cá, né? Todo o cuidado, todo o trabalho que a gente viu que eles tiveram, né, chegando ainda antes e protegendo e preparando a médium e reforçando o sistema, a saúde dela em geral, em vários aspectos, né, e ali também isolando aquele trabalhador que não estava em condições do trabalho, né. Bom, deu 9 horas em ponto, então se a gente puder encerrar com a nossa prece, e depois, quem quiser ficar para discutir, conversar mais um pouquinho. Quem gostaria de fazer a prece para encerrar? Nós encerramos o estudo de hoje, e aí na semana que vem a gente continua esse capítulo a partir da página 111. Eu vou fazer a prece então. Quem quiser fechar os olhos, que possamos nos focar, elevando os nossos pensamentos e agradecendo a Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, e a Jesus, nosso querido irmão, nosso querido mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados neste planeta, pela oportunidade de estarmos
com as pessoas com qual estamos, no nosso meio familiar, no nosso meio de trabalho, os nossos amigos, neste grupo, a oportunidade de reencontrarmos muitos destes irmãos, outros de encontrarmos pela primeira vez, mas pelo qual aprendemos tanto um com os outros, e gratos por essa oportunidade, por este carinho, por este amor, por este cuidado para com cada um de nós. Que possamos manter os nossos pensamentos elevados, vibrando a todos os nossos irmãos que caminham conosco nessa longa caminhada de evolução individual e evolução coletiva. Que possamos sempre nos lembrar que a nossa evolução depende de nós, mas também do outro. Que não vamos a lugar nenhum sozinhos. E pensando assim, que possamos sempre, com muito amor, com muito carinho e dedicação, estender as mãos àquele que está ao nosso lado, perdoando, amando, ajudando, muitas vezes até repreendendo, mas com amor, com caridade, com fraternidade no coração. Agradecemos também por este estudo dessa noite, que tantas informações nos trouxeram e que possamos levar conosco durante essa semana, refletir sobre a espiritualidade, sobre os nossos irmãos, sobre o trabalho e sobre toda a atenção, responsabilidade, disciplina, cuidado que eles pedem de nós. E assim, pedimos aos nossos amigos espirituais, aos mentores, benfeitores deste grupo de estudo, a permissão para encerrarmos mais essa atividade dessa noite. Fica conosco, nossos irmãos queridos, mentores, nos ilumina, nos intua, que possamos, compromissados de coração, caminharmos no bem com Jesus. E que assim seja, Senhor. Obrigada, eu vou aqui para a nossa gravação. A gente se vê na semana que vem.